Olá a todos, bem-vindos ao Copy Paste. Hoje converso com a Nídia Roque do Teatro da Cidade e com o Leonor Boesco dos Processos. Eles, juntamente com o Zauel, vão levar a cena o espetáculo Nossa Cidade no Teatro do Bairro Alto, com estreia dia 8. Olá às duas e muito obrigado por estarem aqui uns minutos a falar comigo. Olá, obrigada. Então, primeiro, impõe-se a questão de como é que surgiu a ideia de juntar estas três companhias teatrais para construir um espetáculo em conjunto? Então, nós há algum tempo já tínhamos começado a falar em partilhar espaços, mas isto dentro de uma lógica muito interna. E depois, em 2018, o Francisco Frazão, aqui do TBA, propôs-nos fazermos a peça A Nossa Cidade, em coprodução com o TBA, juntando as três companhias numa cocriação. E na altura ele deixou-nos em aberto o texto, a escolha do texto. Ele sugeriu aquele porque tinha muito a ver com a lógica da programação do TBA, e de repente para nós, pronto, foi uma surpresa, lemos o texto na altura, umas pessoas gostavam, outras não gostavam, e achámos que seria um desafio interessante, e visto que era uma criação coletiva, termos como base realmente um ponto de partida, e achámos que ter este texto podia ser interessante e, em alguns casos, como algumas pessoas não gostavam assim tanto do texto, isso também foi um desafio, porque não lançarmos a pensar sobre este texto. E no início tínhamos a ideia de podermos adaptar coisas, transformar, atualizar, mas depois chegou-nos da parte dos herdeiros do texto a indicação de que não podíamos alterar nada, nem podíamos acrescentar, tirar, as coisas tinham de ser ditas tal como lá estavam. E pronto, e assim foi, decidimos aceitar a proposta do Frazão e fazer este texto sob um ponto de vista da própria criação, ou seja, o texto é muito metateatral e isso também nos levou a pensar nesta lógica da criação coletiva como um ponto de partida para o próprio texto. Ok. Então, e falando um pouco do espetáculo, de que nos fala, em resumo, este texto da Nossa Cidade? O texto da Nossa Cidade, no fundo, é um clássico norte-americano de 1938, se não me engano. Portanto, é feito constantemente lá nos Estados Unidos e penso que cá em Portugal tinha sido feito, não sei se pela Escola Profissional de Cascais, em contexto escolar, e de resto não foi muito feito em Portugal com grupos profissionais. Portanto, no fundo também havia essa premissa de serem três companhias relativamente recentes, a pegarem num texto mais antigo, que se calhar à partida não seria uma escolha evidente para nós ou para a maior parte das pessoas, não sei, eu pessoalmente não conhecia o texto também, e no fundo foi sobre isso que a Nídia já falou, e o texto é muito sobre uma vila pequena, uma cidade pequena dos Estados Unidos, Grover's Corners, que é uma cidade inventada pelo autor, por Thornton Wilder, e acompanhamos uma série de personagens dessa cidade ao longo de vários anos. Penso que começa em 1899, não é? E vai passa a Primeira Guerra Mundial e vai por aí fora, esses primeiros anos da década do século XX. E no fundo é um bocadinho a transição também desse tempo, final do século XIX, início do século XX, da modernização, da tecnologia invadir cada vez mais a cidade, e no fundo sobre também a população da cidade, as famílias, as relações humanas. No fundo é um acompanhar das gentes dessa pequena cidade americana. E sendo que ele divide também em 3 atos o texto e chama-lhe o cotidiano, amor e casamento e a morte, não é? Exato. E também parte daí, não é? Ou seja, são 3 pontos de partida para 3 atos diferentes, 2 deles que decorrem em contínuo, em tempo contínuo, e depois há um salto no tempo para o terceiro ato,
e ele parte desses temas também para falar sobre estas pessoas, sobre, como a Leonor dizia, as relações entre elas, as mudanças, a mudança do tempo, da modernização. A mudança do tempo, mas aquilo que muda e aquilo que permanece ao mesmo tempo, não é? Apesar da cronologia avançar, do que é que fica das relações, não é? Ok. E interessa-vos o tema do teatro dentro do teatro? A Nídia já aludiu um bocadinho a isso. Eu, pessoalmente, eu gosto muito. Acho que nunca se esgota. E no fundo é tentar não falarmos sobre nós, ou seja, não ser uma coisa autocentrada no sentido em que lá estão os atores a falarem deles próprios, mas é um ponto de partida para neste caso em específico, se poder compreender que mais do que aquilo que está no texto são questões com as quais nós nos relacionamos e de formas muito diferentes, individualmente, e portanto, mais do que isso, esta criação coletiva acho que tenta abordar a forma como nós quisemos levantar este espetáculo de forma coletiva. E isso também é um ato político em si, e como é que nós democraticamente tentamos levar as nossas ideias de 15 pessoas sobre uma peça, não é? Como é que nós tornamos as relações, mesmo dentro do próprio projeto, como é que isso se transforma em cena? Como é que as nossas individualidades continuam presentes? Como é que as nossas ideias continuam presentes? Como é que nós discutimos pontos de partida também? E isto tem a ver com tudo, tem a ver com o ato teatral em si, porque as três companhias têm estéticas diferentes, mas também tem a ver com pontos de partida diferentes de cada um de nós. Questões políticas, ideológicas, maneiras de estarmos na vida, e eu acho que este é um bonito texto para se fazer, para espelhar também esta nossa relação, porque apesar de tudo nós somos muitos amigos, todos, cá fora, na vida, e fazer um espetáculo a partir disso também é levarmos um bocadinho de nós para esta criação, e eu acho que isso é que é bonito e no fundo também é sobre isso que o Thornton Wilder está a falar, que são as relações das pessoas. E pegando nisso que estás a dizer, essa premissa foi sempre uma coisa muito evidente, de somos três grupos que temos as nossas afinidades, mas também as nossas diferenças, e portanto quisemos dar esse cunho à nossa criação coletiva de como é que olhamos para um texto que nos é, se calhar, estranho em algumas partes, como é que o tornamos nosso e como é que podemos mostrar a forma de como o tornamos nosso, ou seja, é uma criação que põe em evidência a prática do fazer, da encenação, não sei. Quisemos pôr isso em evidência, pronto, depois quem vir o espetáculo, acho que isso é notório, parece-me. O espetáculo estreia dia 8, depois de 2 adiamentos. É também um ato de resistência acontecer? É um ato de resistência, eu acho, é um ato de resistência e de sobrevivência, e acho que, apesar de tudo isto, este tempo todo, apesar de algum cansaço, também nos trouxe maturidade. Mas pessoalmente acho que não deixa de ser muito bom podermos ter um projeto tão longo, porque apesar de tudo este projeto sempre nos trouxe também alguma nesta resistência de continuar, mas também o feedback de que estamos a trabalhar, e eu acho que nos tempos que correm, apesar de tudo, isso é muito bom. É muito importante. Há muitos colegas nossos que não estão a trabalhar neste momento e, no fundo, esta resistência também é de que continuamos na luta e temos que temos, apesar de tudo, estar gratos por termos este espetáculo em mãos, não é? Não deixa de ser um privilégio, não é de tudo isto um privilégio que nos, quer dizer, que nos preenche muito, como disse a Nídia. Eu ao mesmo tempo, é sempre aquele clichê, mas
eu pensei muitíssimo no espetáculo durante os confinamentos em que não estive a trabalhar, porque é o projeto que eu tenho pessoalmente agora mais alongado, mais arrastado neste ano e meio. E pensei muito também nas coisas que nós optámos por fazer no espetáculo e a maneira de eu pensar o texto, ressoaram muitíssimo quando estive parada em casa e pronto, e triste por não poder estar em palco e a trabalhar, a ensaiar, em cima de tudo, ensaios, e portanto isso também foi uma coisa interessante, porque nós fizemos opções da criação que me fizeram muito mais sentido depois deste tempo parado. Então o próprio processo criativo viu-se alterado por força deste tempo alongado e da pandemia, por assim dizer. Ou não? Ele não se alterou muito no sentido nem estético, nem de ideias que nós tínhamos para o projeto. A verdade, nós tivemos uma primeira residência antes de estrear, em 2020, e depois no final de 2020 voltámos a ter uma segunda residência para a segunda vez que íamos estrear e que não estreámos. Então, ao mesmo tempo, houve uma certa maturidade, mas eu acho que foi mais uma maturidade nossa, ou seja, foi uma maneira de olhar para o próprio texto, uma maneira de olharmos uns para os outros e de estarmos uns com os outros. Eu lembro-me que na segunda residência que nós fizemos, nós fomos para a bolha do espaço do tempo, onde estávamos todos testados e de repente parecia que ali era o lugar mais feliz, não é? Onde nós podíamos estar a criar e a levantar aquelas relações daquela cidade que nos nossos dias já se tinham perdido. Eu lembro-me de quando fui ao teatro a primeira vez, depois do primeiro confinamento, o que mais me chocou de bom, de lufada de ar fresco, foi ver que ali em cena se podiam fazer coisas que nós aqui já não podíamos fazer. Os abraços, o estar, o conviver, não é? Esse lugar do teatro também tem essa relação e eu acho que este tempo todo, claro que é duro, não é? Estarmos para estrear e depois não estreamos, e isto é um projeto que se alonga no tempo, mas apesar de tudo acho que nos devolveu esta maturidade de olhar para o texto, de olharmos uns para os outros e de levantar outras questões que não estavam evidentes antes e que agora se tornaram evidentes. Eu lembro-me, só um parênteses, segundo isto que a Nídia estava a dizer, eu lembro-me antes de tudo isto da pandemia, quando já estávamos a ensaiar no início, de muitos de nós acharem que o texto era lamechas ou que puxava um bocadinho para a coisa sentimental, demasiada, que nos era estranha, e para mim, eu se calhar em algumas cenas também sentia isso, mas depois de um confinamento, não sei, mas esta coisa do olhar para aquilo que tínhamos e não sabíamos, que é aquela ideia, pronto, um bocadinho... O texto fala dela. Que o texto absolutamente fala sobre isso, mas daquela coisa que éramos felizes e não sabíamos, aquela ideia um bocadinho, se calhar, infantil, podíamos achar, mas que para mim ganhou muito mais sentido do que antes destes confinamentos todos, não é? Nós estávamos a ensaiar completamente livres e era o melhor que nós podíamos ter e não sabíamos disso. E o texto fala muito sobre a questão da memória, sobre o passado, sobre aquilo que existiu e que demos por garantido e que acaba inevitavelmente, porque é assim, não é? Assim a vida. E portanto há sempre este paralelismo entre o texto, o espetáculo que criamos e a vida, a nossa vida. Olhando um pouco para o futuro, vocês veem novas colaborações a acontecer ou neste momento não estão a pensar nisso? Entre as companhias? Entre as companhias. Bom, agora passado este tempo todo, não é? Porque nós estamos numa cocriação vai fazer 3 anos, portanto eu acho que agora nós vamos todos respirar e cada um está, ou seja, é muito difícil pensar em espetáculos neste momento, porque nós sabemos que todos os espetáculos foram adiados e portanto não há espaços, é muito difícil garantir outras coproduções e nós próprios falamos sobre isto, no que é que tudo isto implica de nos voltarmos a reunir, mas eu acho que naturalmente agora cada uma das companhias vai voltar à sua dinâmica independente e interna, e depois quem sabe um dia voltarmos a pensar noutro espetáculo
noutro espaço, como é que se vai fundir outra vez, não sabemos. Muito obrigado a ambas, foi um gosto falar convosco. Muito obrigada, sim. Obrigada. Obrigada.